Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam muitíssimos bem-vindos, ou bem-vindas e bem-vindos para uma aula muito especial, um conteúdo muito especial, aonde eu acabei de voltar de uma imersão em Portugal, onde a gente estava visitando vinícolas, onde a gente estava visitando regiões, onde a gente estava entendendo um pouco mais dessas novidades, dessas mudanças que vem acontecendo no velho país. E tive a oportunidade aí, inclusive nessa imersão, de levar um grupo de alunos e foi muito rico, foi muito produtivo e foi surpreendente até certo ponto. E por que surpreendente? Surpreendente da gente vivenciar e entender um pouco do que está acontecendo localmente nos vinhos. E conversar com os produtores e tá lá e, né, claro, pesquisar um pouco o terroir, entender um pouco o perfil dos vinhos, isso é extremamente rico. E posso dizer para vocês que Portugal é o novo fenômeno do velho mundo. É o novo fenômeno do velho mundo. A forma e a velocidade que os vinhos portugueses mudam é muito rápido. É muito rápido mesmo. E chama atenção porque é, Portugal ele carecia de um posicionamento. Um posicionamento que a gente sabia, né? Ah, ah, eu estou tentando generalizar uma coisa que é até um pouco difícil de generalizar. Mas se a gente pegar os vinhos portugueses, eles sempre tinham uma transição entre a valorização das suas uvas autóctones, por exemplo. Ou seja, tem uvas que são nativas de Portugal e eles defendem isso, e a maior parte dos seus vinhos são feitos dessa forma, com uvas autóctones, uvas locais. Mas as castas internacionais, elas entravam e entravam de uma forma meio constrangida, né? Portugal lidava com as castas internacionais de uma forma meio constrangida. Constrangida era o seguinte, era colocar a uva no corte e ficar justificando por que estava colocando a uva ali. Ah, tô colocando Serra porque. Ah, mas é que é por causa disso, daquilo outro, como se tivesse que justificar, porque as suas uvas autóctones muitas vezes eram uvas desconhecidas do grande público, dos grandes mercados consumidores. Então Portugal transitava um pouco nessa falta de um posicionamento mais consolidado. E assim, gente, isso não é, eu tô falando não é de uma forma pejorativa e nem de uma forma julgadora, não. Portugal valorizava, falava das uvas autóctones, né? Mas, por exemplo, Portugal sempre atrás de uma casta emblemática, aquela coisa de, qual é a minha casta representativa? Qual é a minha caça emblemática, buscando, né? Ainda tem hoje um pouco disso, aquele direcionamento para a Touriga Nacional para ser a uva emblemática de Portugal e ela é plantada em boas partes das regiões. E como se tivesse que ter uma uva emblemática para justificar isso. E a maior beleza de Portugal, e essas todas que eu tô falando são belezas, mas a maior beleza de Portugal, no meu entendimento, era o que Portugal tinha de mais natural. Não natural no sentido de vinhos de menor intervenção, mais natural do que era português. E o que, que é muito português? É vinhos fermentados em ânfora, é vinhos fermentados em grandes lagares, é a pisa a pé, é o field blend, né, que é aquela mistura de uvas e na verdade mistura de vinhedos, né, que estão lá no campo, misturadas, aquela colheita de todas aquelas uvas misturadas, porque elas estavam juntas e depois fazer cofermentação, fermentar tudo junto. É, essa valorização do field blend, muitas diferentes uvas misturadas. Esses field blends, muitos deles são vinhos antigos, são vinhas antigas, são vinhas velhas.
E Portugal, por muito tempo, ficou com um pouco de vergonha disso, porque isso não era o que globalmente era o mais aceito, né? O que se queria? Se queria castas internacionais, se queria aqueles vinhos potentes e concentrados, se queria aqueles vinhos mais globalmente aceitos. Mas Portugal manteve isso, mesmo que nessa conotação meio antagônica, né? Valorizo o que é meu, o que é local, versus o que o mundo está aceitando mais. E, gente, essas barreiras caíram. E isso é lindo, porque hoje Portugal está orgulhoso do que faz. A gente vê o resgate dos vinhos em ânfora, a gente vê os resgates cada vez mais significativos dos vinhos de curtimenta, principalmente os brancos de curtimenta. Eu já vou explicar tudo isso para vocês, tá? Com calma. Mas Portugal, ele está orgulhoso da sua identidade. Portugal está orgulhoso do que faz. E esse orgulho não é necessariamente o que o mercado mais defendia ou o que o mercado mais considerava relevante para determinados momentos. Vitor, eu vou contar 2 exemplos aqui para vocês, né? Vou degustar o Haja Cortesia. E é legal, é lindo tu ver o projeto deles, uma família, né, pequena, eles fazem tudo, vinhedos antigos sem vinho. Esse vinho aqui, gente, os vinhedos têm mais de 100 anos. Mas vou contar isso tudo para vocês com um pouco mais de calma, vou contar isso tudo para vocês com um pouco mais de detalhes, né, no nosso desbravar aqui dos vinhos de Portugal. Primeiro, para a gente começar a se situar, e aí vamos passar rapidamente aqui pelo o que são os vinhos portugueses e aonde a gente está falando de Portugal, né? Aonde está Portugal? Portugal é um país do Velho Mundo. Velho Mundo a gente pode pegar aqui, né? Principalmente Europa, norte da África, um pedaço da Ásia, leste europeu, enfim. Portugal é um país muito peculiar porque ele está aqui na Península Ibérica, ele é um país ibérico, mas ele é um país pequeno se comparado com a Espanha e até com França e tudo mais. Ele é um país pequeno e que está com uma influência de fatores macrogeográficos bem diferente do que a gente está acostumado com o resto da Europa, de modo geral, porque a maior parte de Portugal tem uma influência marítima importante, principalmente tudo aqui que está para o oeste. No leste vai ter uma influência um pouquinho mais continental e um país que tem uma diversidade muito, muito grande. E esse eu acho que é uma outra mensagem que a gente traz dessa imersão de Portugal, de estar lá e de estar pesquisando, de estar entendendo, é exatamente isso, é que Portugal não tem mais receio quanto à sua diversidade. Que por um lado, a gente até dá para entender, porque assim, esse é um desafio que muitos países passaram, de daqui a pouco não ter uma identidade associada a algo que é do momento. Ah, qual é a onda dos vinhos agora? Ah, agora a onda dos vinhos são vinhos de Cabernet Sauvignon. Poxa, Portugal tem pouco vinho de Cabernet Sauvignon. Parece que Portugal fica um pouco deslocado. Mas não. Hoje a gente busca e valoriza a diversidade. A diversidade ela é um ponto reconhecido no mundo dos vinhos, porque a questão não está na diversidade. Anotem o que eu vou falar para vocês. A grande questão no mercado de vinhos hoje está na qualidade. Qualidade. A gente vê cada vez mais, e isso são pesquisas, mostrando que as grandes marcas, aquelas marcas que eram grandes garantias para o consumidor de um determinado perfil de vinho, elas estão perdendo relevância e pequenos projetos estão ganhando relevância. Portugal tem muitos pequenos projetos, tem muitas pequenas vinícolas, vinícolas familiares, vinícolas de produtores que são praticamente agricultores e que vendiam muitas vezes só uva para grandes vinícolas, vinificavam uma parte, mas eles não conseguiam ter um espaço no mercado a ponto de pagar suas contas só fazendo vinho. Então tinha que vender boa parte da sua produção. E hoje a gente já vê um fenômeno contrário acontecendo. Esses produtores, agricultores, deixando de vender sua uva e fazendo o seu vinho. Mas só para a gente entender um pouquinho do que é Portugal hoje, a gente está falando de uma área de vinhas, tá? Esses dados são bem atuais, aí são de final de 2021.
tem uma área de 192 mil hectares de vinhedos, representa quase 3% da produção global, aonde quase 59%, né, quase 60% dos seus vinhos são tintos, 34% são brancos e 7% são rosés. As castas mais, né, mais plantadas, a gente vai ter aragonês, né, nossa queridíssima aí, uma uva famosíssima no mundo, né, carinhosamente conhecida como Tempranillo, que é a uva mais plantada hoje também de Portugal, para as tintas. A gente vê as tourigas, né, super representativas, e se a gente olhar aqui, ó, poxa, a Tempranillo, que é uma casta hoje super reconhecida internacionalmente, uma casta de grande relevância, a gente consegue entender que ela só representa 10%, depois 7% Touriga Franca, 6% Touriga Nacional, 4% Castelão, 4% Trincadeira. E essa foi uma mudança importante assim dos vinhos portugueses, porque durante alguns anos, principalmente a partir da década de 90, a gente via muito dos países e até a comunidade europeia incentivando que países e regiões produtoras e produtores arrancassem os seus vinhedos de uvas menos reconhecidas, de uvas menos destacadas, para plantar castas mais internacionais, mais reconhecidas e tudo mais. E Portugal, ele passou por esse processo, como boa parte da Europa passou, mas de uma forma menos acelerada. Então hoje a gente agradece muitos desses pequenos produtores que lá nos anos 90, nos anos 2000, não arrancaram os seus vinhedos, que muitos desses vinhedos são de vinhas velhas, não arrancaram os seus vinhedos, mantiveram a sua tradição, as suas uvas, as suas vinhas, para entrar numa onda mais global, mais internacional. A gente agradece porque hoje a gente consegue tomar vinhos, provar vinhos de vinhas antigas, muitos vinhos field blends, que a gente chama, né? São aqueles vinhedos que são misturados de várias variedades. E por que isso acontecia? Eu já conto para vocês. Olha que legal a gente hoje poder tomar um vinho de Portugal, de um pequeno produtor, um vinhedo que tem mais de 100 anos. E aquele produtor familiar, ou seja, o avô dele cultivava aquele vinhedo, o pai dele continuou cultivando aquele vinhedo, as gerações atuais continuam cultivando aqueles vinhedos e já tem muitos com os filhos já entrando no processo e, né, participando desse processo. E, gente, aqui um comentário importante, nada contra, pelo contrário, muito a favor, as grandes vinícolas, as vinícolas com as castas internacionais, aos grandes volumes de produção, porque isso também é muito importante para o mercado. E isso não precisa deixar de acontecer e nem deve deixar de acontecer. A questão é o que a gente falou antes, a diversidade. A gente ter a opção de produtos diferentes. Claro, sempre focado em qualidade. E uma coisa que eu posso dizer para vocês foi o que mais me chamou a atenção, e até deixei aqui, né, no material para vocês alguns dados, esses são dados oficiais da Wines of Portugal, da Vini Portugal, mostrando o que é o mercado de vinhos, né, português. Só para a gente ter aqui algumas referências, porque mais do que o cenário de dados assim atuais, o que mais eu quero trazer para vocês é esse processo de mudança que está acontecendo. Esse processo de resgate do orgulho português, da valorização. E hoje, muitos desses pequenos produtores que não converteram seus vinhedos, eles conseguem ter esse entendimento muito claro de que fizeram certo. Porque também, em determinada época, não converteram seus vinhedos, não arrancaram suas vinhas velhas de castas, entre aspas, menos produtivas, ou de castas que tinham características daqui a pouco não tão aceitas globalmente em determinado período, para manter os seus vinhedos. E por que os field blends, eu estava contando para vocês, né? Por que esses vinhedos de muitas vinhas misturadas? É que antigamente os agricultores, os pequenos produtores, eles não tinham acesso a mudas de forma tão fácil, não podia comprar a muda que ele quisesse
do clone que ele quisesse, como ele tem hoje no mundo num catálogo, né? Hoje tu quer comprar um clone de Chardonnay de Chablis, você tem viveiros que vendem isso, você compra. Antigamente eles não tinham, então o que os produtores faziam? Eles iam, quando as videiras iam ficando fracas e morrendo, eles arrancavam uma videira e implantavam outra. E essa videira eles implantavam de uma forma meio empírica. Vamos falar de 100 anos atrás, por exemplo. Eles arrancavam uma videira que estava morrendo, botavam outra videira. E o que acontecia? Eles não sabiam bem qual era a variedade que estava ali. Era uma variedade que era mais produtiva, que eles gostavam mais na época e tudo mais. 100 anos atrás, né, gente? Mais 100 anos, inclusive. Então, o que aconteceu? Que muitos desses vinhedos ficaram com variedades mistas, misturadas. E tem um fenômeno, tem um estudo muito legal, assim, de um fenômeno, que é o porquê que o Field Blend, né, essa mistura de vinhedos, de diferentes variedades em um único vinhedo, ela foi perdendo espaço no mundo. Foi porque tu queria ter uma garantia ou um melhor entendimento do que tu estava plantando. Tem um vinhedo só de, vamos lá, de touriga nacional, tu sabe como aquele vinhedo mais ou menos vai se comportar. É muito mais fácil de controlar. E mais do que isso, é muito mais fácil depois de fazer a fermentação, porque tu vai colher uma uva toda junta que amadurece de uma forma mais regular. Então, tu tem um field blend, tu tem um vinhedo todo misturado com diferentes variedades. Tem uma variedade daqui a pouco que ela amadureceu mais rápido. Daqui a pouco tem uma variedade que amadurece mais tarde, gente. Quando colhe, vai colher tudo junto. Essa história de ficar passando várias vezes nos vinhedos, isso raras vezes acontece para vinhos muito caros, fora de curva, porque é muito difícil ficar passando no vinhedo e colhendo. É muito caro fazer isso, né? Então, essa ideia dos anos 90, né, de valorização do internacional, fazia com que esse conceito do vinho português ficasse meio desvalorizado. Ah, mas, pô, um monte de castas misturadas, fermenta não sabe o que que é, e o consumidor globalmente queria tomar Cabernet Sauvignon, o consumidor queria tomar Merlot, Chardonnay, né, e Portugal ali, tipo, poxa, o que que eu vou fazer? E muitos agricultores, né, incentivados pelo governo português e incentivado pela comunidade europeia, eles arrancaram seus vinhedos e implantaram vinhedos modernos. Né? Mas alguns agricultores não, mantiveram seus vinhedos. E hoje, esses agricultores que mantiveram seus vinhedos, eles hoje estão conseguindo ganhar o seu espaço. E mais do que isso, assim, o que mais me chamou a atenção em Portugal é exatamente esse processo tão acelerado de mudança dos seus vinhos. Portugal, gente, isso alguns críticos já estão escrevendo, alguns analistas de mercado de vinhos já estão escrevendo. Portugal é o novo fenômeno do vinho do velho mundo. Por que isso? Porque a gente está vendo que o aquecimento global, principalmente, está mudando muito a forma com que os vinhedos se comportam e o resultado final dos vinhos. E mais do que isso, a gente tem perdido safras homéricas, como por exemplo a França, que é o país de maior valor agregado nos vinhos, apesar de ser o segundo em volume de produção, aí com seus 37, quase 38 milhões de hectolitros. Olha aqui o que foi a variação de safra de 2020 para 2021 na França. Quase 20% de perda. A própria Espanha, Itália conseguiu ser um pouco mais estável, mas esse ano a Itália a gente já está vendo que, por exemplo, está sofrendo muito com calor, está um calor excessivo na Itália, uma seca excessiva. E Portugal, por ser um pouco mais um país com uma influência marítima um pouquinho maior, por estar um pouco mais na costa, tem um pouquinho mais de umidade. Sofre um pouco menos com essa continentalidade de verões tão quentes, invernos tão frios, mas principalmente esses verões tão quentes. Não é que não esteja sofrendo, tá, gente? Portugal tá passando também por um processo de
entendimento, tentativa de entendimento do aquecimento global e o que está mudando. A gente estava em Lisboa, o pessoal em Lisboa dizendo, olha, não está chovendo aqui, a gente precisa de chuva, está muito seco, né? A gente não tem uma chuva decente aqui fazem semanas, né? E eles já assim, poxa, e chuvinha esparsa, se a gente considerar só aquelas pequenas chuvinhas faz meses que não chove assim de uma forma adequada, e eles já bem preocupados também. Então tu imagina quem é mais continental, né? Quem tá mais para dentro do continente, aonde tem menos essa influência da chuva e aonde os verões vão ficando mais quentes e vão ficando mais secos, que é o caso da Espanha, por exemplo. Então Portugal tem sofrido um pouco menos com essa questão do aquecimento global. Menos, tá? Não é que não sofra. Não é que não sofra, não é isso. Mas apesar disso, que esse é um outro marco bem importante, que está bem nítido, está bem claro nos vinhos portugueses, os vinhos portugueses, eles estão ficando cada vez mais frescos. Eles estão ficando cada vez menos pesados. Eles estão ficando cada vez menos tão extraídos e concentrados. Olha só. E isso eu estou falando de modo geral. Inclusive grandes ícones portugueses clássicos, né? Como é o caso do Peramanca. Então foi muito legal provar Peramanca. A gente provou a safra 2015 do Peramanca Tinto. E comparado com outras safras do Peramanca, Peramanca ele é um ícone português, né? Ele só sai em anos bons, né? É feito pela Adega da Cartucha e ele só sai em anos bons, os melhores anos, assim, as melhores, os anos que são muito bons eles fazem o Peramanca. Só que assim, eu acompanho o trabalho do Peramanca há vários anos. E mesmo assim, o vinho 2015, que é um vinho jovem ainda para Peramanca, que ele é um vinho um pouco mais concentrado, intenso, se comparado com o perfil que a gente via de Peramanca, Peramanca era muito mais extraído, ele era muito mais concentrado. E já provando 2015, já deu para perceber que ele já é um vinho que está ficando mais fresco, está ficando mais elegante de modo geral. E esse fresco não é só um direcionamento para privilegiar o frescor, a acidez do vinho, mas também para privilegiar um vinho com o caráter da fruta mais evidente, essa fruta com um caráter mais fresco, então abrindo mão daquelas notas tão intensas de frutas sobremaduras para um caráter de uma fruta muito mais fresca. E isso é super interessante, porque assim, eu estou usando o exemplo do Peramanca, mas isso a gente viu nos vinhos como um todo. Mesmo os vinhos intensos e concentrados, é óbvio que vai continuar acontecendo, eles vão continuar existindo, eles ficando mais elegantes, eles ficando menos concentrados. E isso também já é um reflexo do fenômeno global, é um fenômeno global que a preferência dos consumidores está se direcionando para vinhos mais frescos e leves, menos alcoólicos, mais elegantes. Então, esse é um ponto importante que a gente está acompanhando nos vinhos portugueses. Que, para mim, é ótimo, porque a gente via muitas vezes, principalmente os vinhos do centro-sul de Portugal, que é mais quente, aqueles vinhos que eles eram extremamente cansativos, eles eram alcoólicos, eles eram, né, sobrematurados. Eles hoje procurando ter uma elegância um pouco maior. Ter um pouco mais de vinhos, né? Entregando uma qualidade maior, mas também com equilíbrio maior e principalmente privilegiando esse frescor maior. Que é um fenômeno global bem importante. E isso, associado com essa questão do próprio aquecimento global, associado com um volume de produção, porque Portugal sempre teve um bom volume de produção, mas uma vez que a qualidade média sobe, uma vez que tu consegue lidar um pouco melhor com o próprio aquecimento global, e mais do que isso, por que Portugal, tudo isso que eu estou contando para vocês, é para fechar essa receita de por que Portugal é o novo país, menina dos olhos aí, né, do mundo dos vinhos como um todo, quando a gente fala de velho mundo. Porque Portugal também
têm um preço nos seus vinhos muito mais competitivos. Portugal hoje, gente, no Brasil, ele já é o terceiro país que a gente mais compra e consome vinho internacionalmente falando. Primeiro é o Chile, segundo é a Argentina, terceiro é Portugal. Mas Portugal e Argentina, eles estão ali, ó, taco a taco. Muito em breve, há uma chance de Portugal passar a Argentina aqui no consumo e na preferência dos vinhos no Brasil, quando a gente fala de vinhos internacionais, ou seja, de vinhos importados. Chile ainda é o grande protagonista. Portugal passou lotado pela Itália, Portugal já encostou na Argentina e provavelmente vai ser daqui a pouco o segundo país que a gente mais consome vinho, fora o Chile, né? Claro, tô falando de vinhos importados. Se eu falar de vinho nacional, o Brasil consome mais vinhos brasileiros, depois consome vinhos importados. Se a gente fala de vinho fino ainda não, tá? Mas contar os vinhos de mesa, falar de vinho fino ainda, a gente consome um pouco mais de vinhos finos importados do que nacionalmente falando. Mas ok. E tem um outro fenômeno muito legal, que é as próprias regiões também, né? Essa valorização das regiões. As regiões já estão mais confiantes para se valorizar. Então a gente vê o fenômeno lá do vinho verde, né? Que durante muito tempo foi um vinho que ficava meio aquém, né? Tipo, um vinho levinho, branquinho, fresquinho, não. A gente tá vendo o vinho verde super orgulhoso do que tá fazendo, né? A região super orgulhosa. O Dão e a Bairrada, que são as grandes meninas das regiões dos vinhos portugueses hoje, né? São essas novas, não ascensões, porque já tem uma consolidação, mas são aquelas, tá todo mundo olhando com atenção. Eu já falo um pouco sobre isso. Claro, os grandes clássicos, como o caso do Douro, do Alentejo, mas regiões menos destacadas, como o caso do Algarve, lá no sul de Portugal, o próprio Trás-os-Montes, lá no norte, né? Tavaravarossa, também aparecendo bem, se orgulhando do que está fazendo e, né, ocupando seu espaço, ganhando seu destaque, ganhando sua relevância. E isso também é legal. Então a gente vai começar a ver cada vez mais aqui no Brasil também vinhos dessas regiões que eram menos valorizadas e reconhecidas. Então essas regiões também cada vez mais aí vão estar mostrando o seu jeito, mostrando seus estilos, mostrando, né? E a gente tendo mais opções, principalmente porque chegam vinhos, né, dessas regiões aqui, mas com cada vez mais relevância. Mas, gente, aqui só para mostrar para vocês o que o aquecimento global tem feito, assim, de modo geral. Esse é um vinhedo que é lá na região de Colares. E se vocês olharem aqui, ó, começou a ficar muito quente, né, de modo geral. E aqui esse é um vinhedo, essa foto foi tirada agora há pouquíssimo tempo, já estava com um cacho aqui formado e tudo mais, o cacho estava amadurecendo. Mas se vocês olharem aqui, ó, até vou dar um zoom para vocês. Esse vinhedinho, o que aconteceu aqui nesse vinhedo? Isso aqui não é podado. Isso aqui não é controle feito exatamente pelo viticultor para que ele conduzisse a videira como ele quisesse. Isso aqui, pela falta de água, pelo excesso de calor, a videira parou o seu ciclo vegetativo para se preservar e ela não morrer. Então os produtores estavam falando mesmo da região de Colares, aqui uma região bem costeira, eles mostrando, olha, o aquecimento global está impactando muito no que a gente faz e nas nossas safras como um todo. E ele deu exemplo aqui, a videira ela parou o seu ciclo vegetativo, porque como ela começou a entrar num estresse hídrico muito grande, ela começou a tentar se preservar. Então, primeiro ela para de crescer, vai tentar se manter através das suas folhas, da água que ela tem ainda. Ela para de amadurecer a uva, né? E aí isso vai impactar e influenciar diretamente nas safras. Só para vocês verem o quanto também Portugal está passando por dificuldades, assim, ok? Um pouco menos, talvez, do que outros países, mas ainda também impactado, tá? É um problema global que a gente tem.
Vamos falar um pouquinho da questão dos vinhedos, mas antes, deixa eu trazer umas interações com vocês aqui, né? Deixa eu trazer aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, perguntando, interagindo. Deixa eu ver se tinha alguma pergunta aqui. Viagem. Ai, o pessoal que foi na viagem falando que a viagem foi maravilhosa, foi mesmo, foi incrível. Pessoal falando que gosta de conhecer Portugal, Portugal é muito legal. E é verdade, assim, a gente se sente muito bem em Portugal, né? E, aliás, tem muito brasileiro lá trabalhando em Portugal e muita mão de obra brasileira lá. Então a gente está hoje praticamente um país dividido em metade de portugueses natos e metade de brasileiros. E eles precisam, tá? Eles precisam de mão de obra, por isso está indo muito brasileiro para lá, porque eles precisam de gente para trabalhar. E as famílias portuguesas estão cada vez menores, nasce menos gente, então eles precisam abrir para mão de obra e estão cada vez mais recebendo brasileiros lá. Fernando falando sobre Portugal vem mostrando muito essa prioridade pela qualidade, até mesmo nos vinhos mais simples, onde vejo um perfil mais fresco nos vinhos portugueses. É verdade, Fernando, é isso aí mesmo. E assim, é legal a gente provar essa qualidade, ela é uma qualidade média, tá, gente? Ou seja, o perfil médio dos vinhos portugueses, eles crescem em qualidade. Mesmo projetos maiores de grande volume, a gente vê uma qualidade muito interessante. A gente teve a alegria de provar, de fazer uma degustação de vinhos da Beguaria, da Vidigal Wines, que é um projeto que está chegando muito no Brasil. Daqui a pouco eu até vou mostrar para vocês que eles têm aquele rótulo chamado Porta 6, que é aquele rótulo que tem o bondinho desenhado. Eu já mostro para vocês. A qualidade daquele vinho que chega no Brasil e ele é vendido entre 40 e 70 reais, depende, né? Já vi promoção de 40 reais, 45 reais. Gente, a qualidade daquele vinho, claro, ele é um vinho de grande volume, ele é um vinho que não é um vinho de autor, não é uma pequena vinícola, é uma grande vinícola, mas a qualidade média daquele vinho é impressionante pelo preço que cobram. Então essa é um exemplo de como a qualidade média sobe, tanto para vinhos de maior volume quanto para vinhos de pequenos produtores. E isso é muito legal, né? Essa qualidade média subindo, acho que esse é o ponto fundamental. Assim, a qualidade média subindo, tudo que é produzido localmente acaba sendo influenciado, porque tu é um produtor, tu olha o produtor do teu lado, ele tá melhorando qualidade, ele começa a ganhar destaque, ele começa a cobrar mais caro pelos seus vinhos. E aí tu tá lá no meio, tu tá lá no limbo e vendo ele ganhar destaque, ficar valorizado, tu vai querer fazer também, né? Então aí tu vai lá querer melhorar o teu vinho também para ganhar destaque. Então, isso é um fenômeno bacana. A Adri tinha perguntado aqui. Tenho alguns clientes que torcem a boca para vinhos da região de Lisboa. Não entendo por quê. Como você disse sobre os vinhos dessa região, eles têm menos qualidade? Então, Adri, o que aconteceu? Boa pergunta, tá? A gente pode provar muitos vinhos de Lisboa. Colares fica em Lisboa, né? Se a gente parar para pensar. Então, Lisboa tem a maior concentração, a maior quantidade de DOCs de Portugal, denominações de origem. Agora, a qualidade média de Lisboa, que era baixa, que era muito para vinhos de volume, sempre ficava aquém de outras regiões, como era o caso do Douro, do Alentejo. Mas a qualidade de Lisboa, das várias denominações, inclusive, sobe e sobe muito, tá? E outra coisa, Lisboa tem um preço muito mais interessante, de modo geral, do que outras regiões mais famosas. Muitas. Aliás, o vinho que eu vou provar com vocês daqui a pouco é um vinho da região de Lisboa. Aliás, e como ele não está na regra da DOC de Colares, ele vai entrar como IGT Lisboa. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ele vai estar classificado como vinho regional Lisboa, né? Que é o vinho IGT deles. Então, muitos vinhos, até vou falar isso para vocês daqui a pouco, que muitos vinhos IGTs, eles são IGTs não é por causa da qualidade. Eles são vinhos regionais porque não tá na regra da denominação. Não tá usando a uva da denominação, não tá usando daqui a pouco o corte da denominação, mas a qualidade pode ser alta também. Então cuidado com isso, tá? Vou falar isso daqui a pouco. Não é porque só está classificado como vinho regional é que não seja vinho de qualidade. Não é isso. Vamos ver o que é mais aqui. Deixa eu ver o que é mais. Gente, um monte de pergunta legal, tá? Vou tentar responder o máximo possível aqui. Professor, qual a região de Portugal que mais se surpreendeu na viagem? O Nelson.
Nelson, o que mais me surpreendeu, bom, eu poderia citar vários vieses, assim, mas eu acho que a bairrada, pelo que ela está entregando, e até de diversidade, os espumantes cada vez com mais qualidade, eu acho que a bairrada e o Dão eu colocaria talvez com destaque no sentido de do que eles estão fazendo de diferente. Agora, Lisboa me chama muita atenção pelo crescimento da qualidade média dos vinhos também, tá? Isso me chama bastante atenção. Ahn, a Karen perguntou: esteve na Viúva Gomes com a senhora Baeta em Colares? Não tive, Karen, tá? Não tive. A gente ficou lá dá praticamente 2 semanas, então tem um monte de lugar para ir que a gente acaba não conseguindo ir. Colares era um lugar que eu queria ir, a gente conseguiu passar, mas a gente não conseguiu ficar muito tempo lá, não. O professor, o que o senhor acha da vinícola Lusovini? Provei, a Cláudia perguntou. Provei poucas coisas deles, tá, Cláudia? E provando mais, consigo te falar com um pouco mais de consistência, tá? Provei pouco. O Fernando falou, você foi na Vidigal Wines? O Fernando perguntou. A gente não foi na Vidigal, tá, Fernando? A Vidigal veio nos encontrar. A Vidigal, ela pegou, fechou um restaurante praticamente pra gente, uma baita uma experiência. Eles trouxeram praticamente todos os vinhos do portfólio deles. E a gente ficou horas lá degustando e com eles, com o enólogo, um dos enólogos dele, o Mauro, inclusive, deixa um abraço para ele, gente boníssima. E aí ele pôde explicar com calma todos os vinhos, a gente degustou os vinhos. E a Vidigal, que é do Grua Beguaria, que tá ali na região de Lisboa, que é a vinícola deles na região de Lisboa, mostra o quanto é essa qualidade dos vinhos vem crescendo. E é a Vidigal Wines que produz o Porta 6. Marcelo, tu tá, sempre produziu mais para o mercado interno. A Ana falando, se Portugal sempre produziu mais para o mercado interno. Portugal sempre produziu bastante para o mercado interno e ainda produz, mas agora cada vez mais para o mercado internacional, porque o valor agregado, né? Vinho ele é legal porque tu transforma uma commodity, que é a uva, no valor agregado muito alto, né? Então isso também é bem legal. A Adriana perguntou se isso era puro preconceito. É puro preconceito, tá? Totalmente, quanto os vinhos de Lisboa. O Marcelo falou, os regionais do Alentejo são ótimos. Os vinhos regionais, de modo geral, vou falar sobre eles daqui a pouco, tá, gente? Sobre essa questão dos vinhos regionais, que são os IGTs de Portugal. Eles não são necessariamente vinhos mais simples. Eles só são vinhos que são feitos fora da regra da denominação de origem. Por exemplo, Colares. Colares diz que para vinhos brancos, você só pode fazer branco ou tinto, branco de malvasia, tinto, né, de ramisco, que é uma uva potente, tânica, intensa. Ah, mas aí tu tem um field blend lá, um vinhedo de 100 anos, como é o caso desse vinho do Haja Cortesia, com várias uvas misturadas, Castelão, tem Alicante Bouschet. Tu não tem como classificar dentro da DOC de Colares, que às vezes tem que ser ramisco, ele não tem ramisco aqui. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um vinho regional, só que de uma qualidade muito alta. Então aqui tem uma dica bacana para vocês que eu vou dar daqui a pouco, inclusive, tá? O Giovanni falando que a bairrada remete ao mítico Luiz Pato. Verdade, Giovanni. Inclusive, para mim, esses dois produtores que são muito icônicos, né? A gente tem também a Filipa Pato fazendo trabalhos muito legais, que é a filha do Luiz Pato. E também o Mário Sérgio, né? Da Quinta das Bajeiras. É uma figuraça, a gente teve a alegria de ficar com ele lá horas e horas. É outro fenômeno da bairrada, assim. Quinta das Bajeiras, para mim, é também uma dessas grandes referências. E provamos muitos vinhos do Luiz Pato também, tá? Muitos vinhos. O Aviso perguntou se a gente foi no WoW. A gente foi, várias vezes, inclusive. Vou falar um pouquinho sobre o WoW daqui a pouco, que é impressionante, assim, o projeto. Fala um pouquinho daqui a pouco, tá, Aviso? Professor, você conheceu algum museu do vinho em Portugal? Eu conheci, principalmente, Marcelene, o museu dentro do WoW. Eles têm um museu muito legal. Já vou mostrar o WoW o que que é. O WoW eles fizeram na cidade de Gaia. Eles fizeram no meio das grandes adegas ali do vinho do Porto, eles fizeram praticamente um bairro temático de vinho. É incrível, incrível o que eles fizeram lá. E lá dentro tem vários museus, tem o Museu da Cortiça, tem o Museu do Vinho, que eles chamam de Wine Experience. É muito legal. Conto um pouquinho para vocês daqui a pouco também. Tá. Tá chegando várias perguntas. É o seguinte, gente, eu vou voltar para a aula
Eu vou passar mais um pouco do conteúdo e depois a gente volta para mais algumas interações, tá? A gente volta para mais algumas interações. Tá ótimo, as perguntas vocês são incríveis, tá? Tá bem legal. Só que daí eu volto um pouquinho para trazer um pouco mais de respostas aqui para vocês. Vocês podem ir interagindo, eu tô lendo para vocês aqui o tempo inteiro, tá? Que vocês podem continuar trazendo demandas e que eu vou respondendo. A questão de Portugal e das uvas, tá? Acho que esse é um ponto importante também nesse processo de mudança. Portugal tem mais de 250 uvas autóctones em produção. Eu até trouxe o dado aqui da última pesquisa que saiu do Dr. Kim Anderson, com várias a relação, né, com as várias uvas, dentre elas as mais plantadas de Portugal, onde a gente vê, né, a Tempranillo, né, carinhosamente também conhecida como aragonês, ela ganhou muito espaço, porque globalmente é muito aceita, mas também a própria Touriga Franca, a Castelão perdeu um pouco de espaço. Mas a gente vai ver aqui que muitas dessas uvas portuguesas, elas ganham também espaço, né? Touriga Franca, a própria Touriga Nacional, a Trincadeira, a Baga, né? Cada vez mais valorizada também, talvez seja a grande uva portuguesa do momento. Mas o mais importante dessa questão das uvas é duas coisas. Primeiro, Portugal perdeu dois receios. O receio de valorizar suas uvas locais, mesmo em vinhedos misturados, em field blends, né? Em vinhedos de mistura de campo. Né? Perdeu esse medo. E também perdeu o medo de falar das castas internacionais. Não, eu faço vinho de Cabernet Sauvignon, beleza. Faz vinho de Cabernet Sauvignon e faz bem e se orgulha disso, não tem nenhum problema. Então não fica aquela questão, né, de vai e volta, vai e volta. Ah, porque eu boto um pouquinho de casta internacional para o consumidor fora de Portugal saber o que tá... Não, gente, não, faz bem e pronto. Faz bem e tem orgulho disso. Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. Então, tanto para as castas locais, as autóctones, quanto para as castas internacionais, Portugal perdeu o medo de falar o que está fazendo. Não precisa mais ficar justificando o que está fazendo. Faz bem feito e explica que está fazendo bem feito e por que está fazendo assim, era isso. Por que eu gosto? Por que eu mantive o Field Blend? Porque vinhas velhas é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer e ponto. Claro que contar história sempre é importante. Dentre eles, essas questões de uvas, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi essa questão das vinhas velhas. Vinhas velhas, ou seja, a valorização de vinhedos antigos, a valorização de vinhas antigas, e assim, vinificado e não precisa ter vergonha disso, se isso, pô, se é vinhas de mais de 100 anos, se são vinhedos, né, muito destacados há muito tempo. E até eu trouxe aqui, né, dois conceitos de vinhas velhas, de vinhos portugueses, diferentes, né? A Quinta do Crasto, que é um clássico português lá do Douro, que faz esse vinho, né, que é o Vinhas Velhas, que tem os vinhedos aí passando de 70 anos, que é incrível, uma vinícola maior, altíssima tecnologia, incrível que a Quinta do Crasto faz há muito tempo, né, a consistência deles. E eu trouxe a Haja Cortesia, de Colares, região de Lisboa, aonde é uma vinícola familiar pequenininha, pequenininha. Eles vinificam, eles têm um estabelecimento ali a 1 quilômetro da praia. Os vinhedos deles, todos ali com influência marítima, com vinhedos antigos que o avô dele e o pai deles cultivavam. E eles hoje tomaram a frente, seguiram os projetos, fazendo vinhos muito peculiares, né? Muito deles, assim, com essas vinhas muito antigas. Então, por exemplo, esse vinho aqui, vou trazer aqui uma câmera um pouquinho maior, vou provar com vocês agora, né? Esse vinho aqui, que é na região de Colares, mas como ele é tinto, ele não é feito com ramisco, que é a uva autorizada na denominação de Colares tinto, ele tem que ser classificado como regional Lisboa. Gente, esse é um vinhedo que eles não sabem o tempo certo. Eles estimam que tem algo talvez 130, 140 anos. Porque isso eles sabem que esse vinhedo existe há esse tempo. Ele é mais antigo do que isso, mas eles não sabem o tempo certo. Então, imagina se eles tivessem arrancado esses vinhedos para botar talvez uma uva internacional ou botar uma uva, né, da denominação, enfim,
e perderia essa preciosidade, né? Eu vou provar com vocês agora, depois a gente volta para o conteúdo, até aproveitando que é o momento de, né, de uma pausa aqui, para tomar um gole d'água. Primeiro, ele é um vinho que é muito nessa linha, é um vinho um pouco menos concentrado, ele tem uma intensidade média de cor, mas principalmente, vou mostrar aqui para vocês, né? Aqui até parece que é um pouquinho mais, mas tem uma intensidade média de cor. Ele tem um perfil de aroma que para mim é o mais surpreendente dele, claro, é nariz e boca, mas um perfil de aroma é um vinho correto, é um vinho limpo, é uma intensidade média para média a mais de aroma. E esses aromas muito direcionados para essa nota de uma fruta mais fresca, delicada, uma nota de uma fruta vermelha, aquele morango, aquele toquezinho de, sabe aquele mirtilo quando ele não está completamente maduro, ele aparece um pouco aqui. Um toque, um leve, um delicado floral, um delicado herbal, assim, um herbal um pouquinho mais seco. E é delicioso, assim, a complexidade do perfil desses aromas, assim. Vamos agitar a taça, 3, 4 voltas. E ele ganha amplitude. Ele tem, né, uma intensidade, fica bem maior. Ele tem essa complexidade. Ele é um vinho que ele é interessante, né? Porque ele tem um misto daquelas notas um pouco mais, aquele toquezinho etéreo, aquele toquezinho assim tipo, de complexidade, daquela de não ficar tão nítido alguns aromas, mas tem os aromas nítidos muito claros, assim, muito bem definidos, dessa fruta mais fresca, essa notinha desse herbalzinho gostoso. E assim, ele parece um pouco com essa nota, tô agitando a taça, essa nota, esse toquezinho floral, esse toquezinho de pétalas, meio com um toquezinho de uma violetinha, fica mais, o vinho fica mais complexo, o vinho fica mais instigante, assim. Vamos provar, vamos provar. Vamos botar na boca. Hum. Hum. Primeiro gole a gente não avalia. E a gente sente, ele é um vinho que ele tem intensidade, ele é um vinho que tem peso em boca. Agora, já dá para chamar atenção no que é esse vinho, né? A delicadeza em boca, junto com um pouco de peso, um toquezinho meio gastronômico. Parece antagônico, não é. Por quê? Vou tomar mais um gole e vou explicar para vocês. A textura tânica desse vinho é extremamente fina. Ele tem uma textura tânica muito delicada. Em boca ele tem sabor e a persistência desse sabor ele é longo. Mas um sabor que vai mudando as características em boca, né? Vem um pouco daquela... Na boca a fruta um pouquinho mais maduro, um morango mais maduro. Essa nota um pouquinho mais... um toque meio especiado. E muito direcionado para as características das uvas, assim, tu sente, né? Um pouco dessa textura delicada. É um field blend aqui, né? São vinhedos antigos que tem um pouco de castelão. Aqui tem um pouco da Alicante Bouschet. Eu acho que eles têm um pouco da tinta roriza aqui, que eles colocam, porque assim eles não sabem bem todos os vinhedos que são misturados, né? Eles não sabem porque, como são vinhas muito antigas, eles não têm tudo claro, assim, né? De o que é tudo que tem aqui. Alguns eles conseguem identificar, mas acho que essa nota fruta vermelha é um pouco da tinta roriz e mas é muito agradável, assim, o vinho é muito gostoso e a persistência de sabor é longo, mas é muito mais nesse conceito atual de vinhos, né? Vinhos mais sinceros, vinhos mais... A uva se comporta como, né? Como elas se desenvolve no campo, o vinhedo deles vão verificar em lagares, né? E agora eles têm, né, uma produção limitada, quase nada de intervenção, deixa a uva se comportar como ela quer, deixa o vinho fermentar de forma mais natural possível, mas entregando uma qualidade alta, porque não é por ser um vinho de menor intervenção, a produção pequena, familiar, que a qualidade não precisa ser baixa, não é isso. É que a gente vê um foco também na qualidade. Até tô esquecendo de descartar, né? Um vinhedo com mais de 100 anos, né? É sacrilégio a gente descartar. Não pode. Então a gente não descarta. Mas é uma delícia tomar esse vinho.
É uma delícia que é um vinho que tem recurso gastronômico, ele é muito mais para elegante do que para intenso, mas tem recurso gastronômico, mas é um vinho gostoso, um vinho que dá vontade de provar mais. Tem uma acidez média, sobe até um pouquinho, mas esse tanino de uma textura, é de uma delicadeza, mas ele tem presença, né? Tanino ele não é pouco tânico. É um tanino pelo menos médio, mas essa textura é tão delicada, tão gostosa. E esse sabor, né? Tô falando com vocês, eu ainda tenho o sabor fresco desse vinho em boca, assim, dessa nota da fruta, esse primário. Ele é um vinho 2019. E, como eu falei para vocês, eles não sabem o tempo todo que esse vinhedo existe. Mas pelo menos aí eles estão estimando algo em torno de 130 anos. E se a gente voltar, esse vinho que eu estou provando com vocês é da Haja Cortesia, região de Colares. Colares é um solo muito arenoso e a gente sabe que a filoxera ela não se desenvolve em solo arenoso. Então os vinhedos aqui não precisaram ser enxertados. Então por isso que também sobreviveram ao tempo. Então tem muitas vinhas velhas em Portugal, não só em Colares, que hoje, em vez de eles mandarem para fazer, né, processos de vinhos, elaborações de vinhos misturados com outras regiões ou com outras uvas, enfim, eles valorizam essas vinhas velhas, inclusive citando cada vez mais a referência das vinhas velhas. O que eu provei com vocês aqui foi o Haja Cortesia, Vinhas Velhas Family, que eles chamam, né? Eles são uma família de surfistas, é muito legal o projeto deles, né, gente? A gente fez um almoço harmonizado lá que foi simplesmente incrível, incrível. Eles mesmos assando o peixe, depois assando a carne pra gente, né? Fizeram um assado de porco preto delicioso com carne, com peixe. Foi incrível, né? Foi uma experiência espetacular, assim. E e eles não chegam no Brasil ainda, tá? Devem chegar muito em breve, muito em breve. Eu vou esperar. Os vinhos deles são tão legais agora que eu já indiquei eles, né, para o importador local aqui, importador brasileiro, né? Que eu acho que vai trabalhar bem com os vinhos deles, assim. Vou ficar bem feliz de encontrar os vinhos deles aqui e ter essa experiência com os vinhos deles. Bem bacana, bacana mesmo. Bom, perdemos o medo dos Field Blend. Depois vou voltar nesse vinho, né? Até vou tomar mais um gole aqui em homenagem a vocês. E depois eu volto a gente avaliar ele. Delícia, né? Delicioso. Bom, um pouco aqui do movimento dessa questão das uvas. O que tá, né, o trend de maior destaque ou menor destaque, ou pelo menos tendências. E a gente vê, né, algumas castas ganhando uma referência muito grande e continua com uma tendência de crescimento, como a própria Tempranillo, a Touriga Franca. A Castelão, que era muito associada a vinhos de baixa qualidade, né, principalmente ali na Península de Setúbal, na região de Lisboa, ela perdeu um pouco de espaço. A gente vê algumas uvas como a Touriga Nacional também super destacada, porque eu acho que é a nova uva, nova não, é a uva emblemática de Portugal. Portugal tem trabalhado ela como uva emblemática, e eu acho que isso é legal, é bacana, mas não tem essa necessidade de ficar dando destaque para tentar achar uma uva representativa do país. Pode ter várias, não precisa ter uma. Né? Qual é a uva que é autóctone? Qual é a uva que é representativa da França? Tem várias, né? Várias uvas. Qual é a uva que é representativa da Itália? Tem várias. Então não precisa achar uma uva emblemática para ser a uva principal do país. Não, pode ter várias, não tem nenhum problema. E acho que Portugal está lidando bem melhor com isso. Vinhos brancos e as próprias casas internacionais, como a própria Syrah, também, né, com uma tendência de crescimento aí bem interessante. Até chama atenção, né? Falei para vocês, castas internacionais. A Bacalhau acho que sempre fez um trabalho muito legal com castas internacionais. E a gente vê hoje outros produtores também fazendo um trabalho muito legal com castas internacionais. Syrah, Cabernet Sauvignon, Chardonnay. E até daqui a pouco eu vou falar para vocês que uma coisa que me surpreendeu muito foi uma uva branca que eu tinha provado pouquíssimo de Portugal e que está muito presente em Portugal e com uma qualidade muito interessante, que é a Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Olha, surpreendente o que estão fazendo com o Sauvignon Blanc lá também, tá?
Surpreendente. Então é muito legal mesmo, bem interessante. E eu acho que essa questão das casas internacionais é isso. Vai produzir com casa internacional? Beleza. Produz o melhor possível, te orgulha disso, dá referência, destaca, né? A Bacalhau faz isso. Aliás, que experiência incrível, né? Almoço harmonizado no Palácio da Bacalhau é um lugar simplesmente fenomenal, incrível. E o atendimento que a gente teve lá, enfim, foi surpreendente. Então, um beijo aí pro pessoal da Bacalhau. Um beijo pro pessoal da Haja Cortesia que nos atenderam com muito carinho. E essa questão, né, que eu falei para vocês, a questão do Dão e da bairrada. Eu acho que a bairrada, ela é hoje a grande menina dos olhos junto com o Dão. Porque Dão é um fenômeno. Né? Dão muitos associam aí, talvez, a grande região portuguesa do momento. Mas eu também chamo destaque para a bairrada. Bairrada com, primeiro, né, esses solos argilocalcários, solos antigos, algumas videiras também antigas, mas principalmente um cuidado maior sendo dado para algumas variedades, entre elas a Baga, que virou a grande referência dos vinhos da Bairrada. E acho que esse é um ponto relevante. Mas eles estão usando Baga para fazer. Baga é uma uva muito tânica, Baga é uma uva que faz vinhos tintos mais concentrados. Mas eles também estão usando Baga, que para mim é o mais incrível. Assim, eu tinha provado vários, provo seguidamente, mas estando lá tive a oportunidade de provar muitos outros, que são os espumantes com a uva Baga. Fazendo espumantes brancos, mas gente, a Baga ela é uma uva que ela tem uma acidez também muito alta. Impressionante a qualidade dos espumantes com a uva Baga, que é outro grande fenômeno da bairrada. São impressionantes. Impressionantes. E assim, provem quando vocês tiverem oportunidade. Vinhos hoje, cada vez mais, vinhos espumantes, cada vez mais com foco em segunda fermentação em garrafa, com tempo de autólise maior, para ter mais complexidade no vinho e entregando muita qualidade, tá? Chama muita atenção, porque da mesma forma que eu falei para vocês, esse perfil desses vinhos mais frescos, desses vinhos mais leves, espumante se encaixa muito bem nisso. Muito bem. E a gente sabe que espumante é um fenômeno global, né? Brasil, muito forte. É um produto que, né, tem uma versatilidade muito grande. E aí também associo ao destaque da bairrada, que são os espumantes da bairrada. É o grande oásis hoje de produção de espumante em Portugal e muito destacado. E junto a Sauvignon Blanc. Também chama um grande destaque para Sauvignon Blanc, não só da bairrada, mas Sauvignon Blanc de modo geral. Sauvignon Blanc da região de Lisboa, Sauvignon Blanc da Bairrada, Sauvignon Blanc do Dão. Sauvignon Blanc é uma uva que tem ganhado uma atenção muito grande e a qualidade também bem destacada, tá? Esse aqui a gente provou que é o Casal Santa Maria, que é um produtor importante da região de Colares. Eles falam, né? Colares é a região mais a oeste do mundo, né? Do mundo não, da Europa. Então, isso é porque realmente, né? Ela é uma região que ela é marítima e ela é uma região que é mais a oeste na Europa e eles dão esse destaque, né? Então, mais destacado como região e é legal assim, porque eles usam como um posicionamento para ajudar as pessoas a lembrarem, que eu acho bacana. Mas Colares que a gente viu que viveu aquele momento de desvalorização alguns anos atrás, principalmente nos anos 90, agora com um processo de valorização muito grande, mas ainda pequenos produtores, né? A bairrada, já falei para vocês, essa protagonista é a Baga, não só para vinhos tintos, mas também para os espumantes, e me chama muito atenção nos espumantes, como eles estão com nível de qualidade crescente. Vinhas velhas de Baga são legais, e vinhos antigos de Baga são ainda mais legais. A gente teve a oportunidade de provar vários vinhos antigos lá, a gente provou vinho de Baga 2001, a gente provou vinho de Baga 89, a gente provou vinhos que, assim, é impressionante a capacidade de guarda dos vinhos tintos dessa uva. E quando acerta, e a gente provou vinhos antigos dos melhores produtores de Baga, como Luiz Pato,
como o Mário Sérgio da Quintas das Lageiras. A gente olha, chama atenção e a complexidade que esses vinhos atingem com o tempo. Né? É difícil comprar e provar esses vinhos antigos de Baga. Né? Então, vinhas velhas, vinhos tintos de Baga mais evoluídos, mais antigos, né? E vinhos espumantes de Baga também. Outro grande fenômeno. E outro grande boom nos vinhos portugueses são os vinhos de curtimenta. Que não é novo, não são novos. Eles são vinhos mais antigos no sentido de processo e elaboração e já existem há bastante tempo. Mas o boom dos vinhos de curtimenta brancos, tá? Me chama muita atenção. O que são os vinhos de curtimenta para vocês entenderem, tá? Vinho de curtimenta é um conceito antigo de elaboração de vinhos. Pega o cacho inteiro e deixa o cacho um tempo em maceração. Cacho inteiro, engaço, tudo. E deixa fermentar, faz maceração para extrair as características do cacho. Primeiro, para te fazer qualquer vinho com cacho inteiro, a qualidade da uva tem que ser muito alta. Porque o engaço, se não tem um amadurecimento muito adequado, vai passar tanino amargo, gostos amargos, notas meio terrosas, herbáceas desagradáveis. Então, não é fácil fazer vinhos com cacho inteiro. Segundo, é um vinho que tende a ter características diferentes. E a gente tem visto esses vinhos brancos, porque vinho de curtimento pode fazer em qualquer estilo, tá? Pode fazer tinto, pode fazer rosé, pode fazer branco. Mas esse crescimento dos vinhos brancos de curtimento em Portugal é incrível. Incrível. A ponto de a gente provar na Cartucha, na adega da Cartucha, um dos vinhos mais destacados deles, hoje, no momento, os vinhos de ânfora e os vinhos de curtimenta. E esse vinho de curtimenta branco. O conceito, tá, gente? Curtimenta, ele pode ser usado também para vinhos tintos e até para vinhos rosés. Mas hoje, o que a gente tem visto? Muito mais usado para os vinhos brancos. E esse vinho da Cartucha de curtimenta branco, ele é incrível. Porque o que acontece? Ele é praticamente a ideia dos vinhos laranjas. O produtor, ele vai escolher, até vi alguém perguntando aqui a Cirlei, por quanto tempo? Depende, o produtor vai definir quanto tempo ele quer. Quanto tempo ele vai querer fazer esse tempo, esse contato com as cascas e até com o engaço, enfim. O produtor, ele vai escolher. Então, depende do produtor, né? Pode ser um dia, pode ser algumas horas, pode ser a fermentação inteira, pode ser... Então, depende do produtor. O que a gente tem visto? Eles fazendo isso de uma forma mais controlada, de mais parcimônia, deixando menos tempo a fermentação com o cacho todo, extrai um pouco das características que interessam, eles tiram o sólido, deixam só o líquido que continua fermentando aí sem as cascas, sem o engaço. Então pode ficar algumas horas, pode ficar mais tempo. Então depende do produtor. Agora, a qualidade tem ficado muito alta, porque esses vinhos de curtimento, eles eram menos interessantes, assim, sabe? Eles eram menos, eles eram menos, vou falar isso de uma forma delicada, eles eram feitos com menos atenção, com menos carinho. E aí, é claro, a qualidade não era tão destacada, sempre existiam os vinhos de curtimento. Mas agora, a qualidade muito alta, muito alta. E o que acontece com os vinhos de curtimenta, principalmente os vinhos brancos? As características sensoriais dos vinhos são diferentes porque cria mais textura, cria um pouco mais de peso, aromas e sabores diferentes. Fica um vinho com mais características. Não estou dizendo que isso é melhor nem que é pior, tá, gente? Não é isso. Mas fica um vinho diferente. E esse vinho diferente dando mais peso e vai muito de encontro com essa nova linha de vinhos laranjas no mundo. Nova linha que é vinhos laranjas de maior qualidade, com uma textura maior, um pouco mais de peso, mas com bastante frescor. E a Cartucha me chamou a atenção nisso. O sabor desse vinho foi um dos vinhos que mais me impressionou na viagem inteira. E olha que a gente está falando de muitos vinhos que me impressionaram, né? Dos pequenos aos grandes, enfim. A gente está falando de uma vinícola que é enorme, né? Uma vinícola que é muito representativa na Topa do Piramanca.
Mas esse vinho de curtimenta deles branco foi surpreendente. Assim como também, não só os vinhos de curtimenta, mas os vinhos em ânfora. A ânfora tomou conta novamente de Portugal. Tomou conta. A ânfora que durante muito tempo foi mantida no Alentejo com os famosos, né, os vinhos de ânfora, né, os famosos vinhos de talha, onde também é um vinho que fermenta com cacho inteiro, é um vinho que também passa por um processo de, muitas vezes, uma maceração semicarbônica. Gente, hoje é um fenômeno em Portugal as ânforas. As ânforas tem praticamente em todas as regiões. E não para fazer necessariamente um vinho de talha, mas para fazer um vinho com fermentação de cacho inteiro, mas para ter mais extração, para ser um vinho de guarda, sem necessariamente o processo de carbônica acontecer, ou uma pequena parte da carbônica acontecer e depois eles tiram e deixam fermentar convencionalmente para fazer um vinho, né, com um potencial de guarda maior, com uma intensidade maior. Impressionante. Então, assim, ânforas hoje em Portugal é um fenômeno, nunca deixou de existir. Quem manteve a ideia das fermentações em ânfora sempre foi Portugal, muito sentado no Alentejo. Hoje, no país inteiro. E até tirei essa foto, botei essa foto aqui para vocês verem o tamanho dessas ânforas, né? Eu tenho 1,75 m, só para vocês terem uma referência. Então, essa é uma ânfora aqui com 1,70 m, uma ânfora aqui com 1,90 m e uma ânfora aqui com 2 metros e pouco. Então, olha os tamanhos dessas ânforas. Então, muita gente tinha dúvida, né? Ah, quais são os tamanhos das ânforas e tudo mais. Não tem uma regra, depende muito. É aqui só para vocês terem uma noção dos diferentes tamanhos de ânfora. E o que acontece com a ânfora? Ela traz um perfil sensorial diferente para o vinho. Traz uma nota mais rústica, traz uma nota mais resinosa, traz algumas notas mais terrosas. Alguns dizem que é uma nota meio que de barro, porque a ânfora transmite algumas características para o vinho. São diferentes, né? O vinho fica bem menos... o vinho fica um pouco menos primário, e ele fica bem mais secundário, ele fica mais rústico, e assim, eu gosto, e tem vinhos de ânfora que são incríveis, e que me chamam também muita atenção mesmo. Outro destaque, além da melhora da qualidade dos vinhos de talha, que aí são os vinhos do Alentejo, feitos em ânfora, com todo aquele conceito histórico, mas os vinhos de outras regiões, como a região dos Açores. Açores é outra região que, principalmente a Ilha do Pico, né, com a DO Pico, que é uma altitude que passam de 1.000 metros e que estão ganhando um destaque nos vinhos impressionante. É um trabalho muito forte, né, liderado lá na região pelo Massanita, né, pelos irmãos Massanita, que são icônicos aqui em Portugal, mas também aqui outros produtores, a própria Beguaria, né, com esse projeto que eles têm lá nos Açores, que também é muito legal. E é um solo vulcânico, altitude, né, tu consegue ter um amadurecimento da uva muito mais longo e que traz notas muito peculiares para o vinho, para esse solo vulcânico, tem uma acidez interessante, mas um peso e um volume de boca super interessante, essa nota mais salina, tem uma nota de uma fruta que transita entre uma fruta, aqui eu tô falando dos brancos, né? Entre uma fruta daquela nota cítrica madura, com um toquezinho meio mineral, assim, naquela salinidade, muito interessante. Então, atenção para os vinhos da Ilha dos Açores, principalmente do Pico, que estão cada vez mais destacados e cada vez mais aparecendo aí, um destaque bem representativo, tá, gente? Bem significativo. Outra coisa que me chamou muita atenção, rótulos. Gente, Portugal, e aí eu vou dar méritos e bater palma para os portugueses. Eles durante muito tempo não exploravam o potencial que eles tinham de comunicar os seus vinhos e fazerem rótulos mais bonitos, mais informativos, e isso está caindo por terra totalmente. Totalmente. Por quê? Porque o que acontece?
A gente gosta de comprar vinho e também comprar uma história. E eu acho que esse exemplo do Porta 6 ele é muito legal. Né? O exemplo do Porta 6 que ele é um vinho que chega no Brasil com uma qualidade bem interessante. Ele é um vinho de entrada, né? Ele é um vinho simples. No Brasil ele vai transitar aí, vamos lá, dos seus 50 aos seus 70 reais, mais ou menos. E que ele é um vinho da região de Lisboa. E durante muito tempo, inclusive a Adri tinha falado aqui, né? Nos comentários, falando, os vinhos da região de Lisboa menos valorizados, né? O pessoal não dando muita atenção, né? Quanto a essa questão muito vinho de volume. E o Porta 6 fez um rótulo lindo, estilizado, dizendo com muito orgulho que ele é de Lisboa, inclusive botando o bondinho de Lisboa, né? Numa das ladeiras lá de Lisboa e botando isso com muito orgulho e trazendo isso à tona. E olha que lindo que é o rótulo e vende no Brasil, porque as pessoas que não conhecem compram pelo rótulo e provam o vinho e gostam do vinho, porque a qualidade ela é bem interessante para um vinho de entrada. É muito bem feito e eles querem ter uma qualidade média mais alta mesmo. E entrega muito bem, tem um preço interessante, né? Vocês falando aqui de vários preços aí próximos aí que eu tô falando para vocês, né? Mas é isso, né? O Renato falou, R$ 48,90 na Super Adega. Gente, vale a pena. Comprem, porque é muito bem feito. O vinho é muito bem feito. É um grande volume? É um vinho de volume, mas é muito bem feito. E vinho de Lisboa e o rótulo contando isso com muito orgulho. Então, não só esse eu trouxe como um exemplo, mas muitos outros rótulos evoluíram muito. É um fenômeno em Portugal dos rótulos contar uma história, vender um pouco uma identidade, contra rótulos com mais informações, mais relevante que ajuda o consumidor como um todo, né? Eu quero comprar um vinho e se eu não conheço ele, eu quero ter um mínimo de informação ali que me ajude o que é aquele vinho, ou de quem ele vem, o que ele faz, da onde ele vem. Isso ajuda o consumidor. Portugal, durante muito tempo, não dava muita atenção para isso. E agora não. Agora, né, é muito legal acompanhar e tu te orgulha de pegar um vinho e dizer, poxa, que bacana, que legal, que interessante, que legal aqui, o produtor é X, o produtor é Y, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Em diferentes níveis, tá, gente? Em diferentes níveis. Depois eu não poderia deixar de falar, né, da experiência que é conhecer o WoW, né, World of Wine, que fica na cidade de Gaia. Aí, tá, uma outra informação para vocês quentinha, tá? O que é a cidade de Gaia? Vocês sabem que a cidade do Porto é uma cidade irmã, tem o Rio Douro que cruza, né? Então, aqui para o leste, né, fica mais ou menos, né, um pouco mais para o leste, nordeste, fica o Porto, sudoeste fica a cidade de Vila Nova de Gaia. Certo? Correto? Correto. Só que Vila Nova de Gaia, que é famosa porque ela reúne os grandes armazéns de amadurecimento do vinho do Porto, fica a grande maioria aqui bem ao leito do Rio Douro, ela tá por um processo de mudança. Vila Nova de Gaia se chama agora Cidade de Gaia. Ela não quer mais ser chamada de Vila Nova de Gaia. Né? Então, estão fazendo um processo, uma campanha muito forte para se chamar Cidade de Gaia. Assim como a cidade do Porto. Porque o que eles querem é serem conhecidos com o nome Gaia. Assim como o Porto é conhecido como Porto. Mas, em Vila Nova de Gaia, que eu vou chamar só de Gaia agora, tem os armazéns do vinho do Porto. Esses armazéns históricos, porque os vinhos do Porto, eles eram feitos e ainda são feitos lá na região do Douro. Eles desciam de barco até o rio, conceito histórico, e ficavam amadurecendo aqui nos armazéns durante muitos anos, até embarcar e ir para o mercado externo, principalmente Inglaterra. Pois bem, esses armazéns, eles existem aqui no leito do rio. Eles existem aqui. E dentro desses armazéns, e assim, é incrível, vocês vêm aqui, vocês passam dias e dias aqui visitando casas de vinho do Porto,
as adegas que ficam aqui, né? Vários produtores incríveis, incríveis, né? Aqui bem na frente, não vou conseguir ler aqui, mas aqui é a Sandman. Aqui atrás a gente tem a Taylor's, né? Taylor's mais ou menos aqui, né? A gente tem, então, coisas incríveis. Não, a Taylor's um pouquinho mais para cima aqui a Taylor's. A gente tem que as adegas do vinho do Porto, elas ficam aqui. E eles criaram, no meio desses armazéns, eles criaram praticamente um bairro chamado WoW, The World of Wine. Ele é um bairro temático com atrações direcionadas com o vinho. Não só o vinho do Porto, mas como o vinho como um todo. E é incrível, porque aqui dentro dá para passar dias, porque é um bairro praticamente. É um bairro com museus, com restaurantes, com lojas, com shows, com escolas de vinho, é incrível, incrível aqui. E vocês estão vendo aqui, até vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Aqui é escrito WoW, ó. Aqui o WoW. Então, ele é aqui nessa área. E aqui só para vocês verem o que é o projeto, né? Ele é o projeto do grupo da Taylor's, né? Do grupo Taylor's. E é incrível, assim. Aí compra os ingressos. A entrada na área do WoW ela é gratuita. Você só paga se você for para restaurante. Você paga se você entrar nos museus. Você paga. Mas é incrível o que eles fizeram. Então, quando vocês forem à cidade do Porto, vocês forem a Gaia, reservem um dia na vida de vocês para passar aqui dentro do WoW. A vista é linda, o lugar é incrível, é tudo temático. Eu visitei com um pouco mais de atenção o o Wine Experience, que é o Museu do Vinho. Tem o Museu da Cortiça, é incrível assim. Gente, o Wine Experience, ele é todo interativo. São aulas e aulas de vinho. O circuito do museu, tu gasta umas 2 horas mais ou menos. São aulas e aulas interativas incríveis para quem gosta de vinho. Toma um golinho d'água que você com a boca. São impressionantes. São impressionantes. E é assim, ó, é fantástico, né? É incrível que eles criaram. Atrasou, né, o lançamento por causa da pandemia. Eles lançaram ali, acho que foi 2019, final de 2019, aí trancou, aí tiveram que segurar, acabou praticamente o lançamento acontecendo agora, 2021, 2022. Então, quando vocês forem à cidade do Porto, reservem o tempo que vocês puderem para visitar o WoW. É incrível, a experiência é muito legal. Vocês passam o dia lá visitando as casas do Porto, vocês passam o dia lá interagindo, museus, restaurantes. E assim, é muito legal. Uma baita de uma experiência aí, sim, que me chamou a atenção. Eu não conhecia, né? Fui para conhecer o projeto novo e fiquei surpreso, assim. A gente voltou algumas vezes no WoW e fiquei surpreso com o que eles entregam aqui de experiência. E é um dos grandes lugares de vinho hoje no mundo, com certeza, o Parque do WoW. Então entrem aqui, porque é um bairro, literalmente no meio dos armazéns vindo do Porto e com uma experiência simplesmente incrível. Incrível mesmo. Tá, turma, deixa eu responder algumas perguntas de vocês aqui que eu me empolguei com a aula, né? Tipo, entrei no conteúdo e, bom, vamos lá. Deixa eu pegar algumas perguntas aqui para vocês. E se vocês tiverem, podem ir mandando, eu vou respondendo aqui, tá? O Evandro perguntou: o Vinhas Velhas é igual Parreiral Velho? Exatamente, Evandro. São vinhas antigas, são vinhedos antigos, tá? Em Portugal, normalmente, eles aí passando dos seus 40, 50 anos. Normalmente, tá? O Marcelo perguntou: fora a Bairrada, quais outras regiões visitadas que o espumante chamou atenção? Então, a região da Bairrada, a região do Dão em especial, essas duas, tá? Alguma coisa legal em Lisboa, alguma coisa legal na região da Península de Setúbal, mas próxima do que eu provei, tudo que eu provei, visitei, Bairrada e Dão. São os mais destacados. Alguém tinha perguntado a questão das regiões que mais se destacaram. Para mim, ainda a Bairrada, como um todo. Falei do Dão, que é um grande fenômeno de Portugal. E eu colocaria os Açores aí, principalmente a Ilha do Pico,
como um destaque, um ponto de atenção, porque está crescendo muito rápido, o volume é pequeno, mas a qualidade é alta e o destaque dos vinhos lá bem destacado, principalmente com o trabalho dos Massanita e da Beguaria lá. Bem legal, inclusive. A Kátia perguntou: a vinificação dos vinhos de curtimenta se dá em ânforas, professor? Então, Kátia, muitos sim, tá? Nem todos, muitos ainda fazem em lagar, mas muitos também em ânfora. Não é obrigatório fazer em ânfora, mas muitos fazem. Em especial no caso da cartucha. A cartucha ela faz alguma coisa em ânfora, é pouco, porque a cartucha é uma vinícola grande, né, uma adega grande, mas eles estão cada vez mais. A gente visitou a sala de fermentação em ânfora deles, muito legal, temperatura controlada, um novo jeito de lidar com as ânforas e bem legal, tá? O de curtimenta deles branco, sim, passa por ânfora. A Kate, para retirar o vinho da ânfora, professor, usam alguma espécie de bomba? Não, é manual. Eles têm que, se quiser usar bomba, pode, mas as ânforas têm hoje uma janelinha na parte inferior dela que eles conseguem tirar. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Pá, várias interações legais, viu? O Renato falou que tomou o Porta 6, pagou R$ 48,90. A Imar tinha falado do Porta 6 branco, que também chamou muita atenção dela, para mim também. O vinho muito bem feito. Porta 6 chama atenção pela qualidade, né? O preço que ele chega no Brasil e a qualidade que ele tem é bem, bem interessante. O Marcelo falou a questão dos rótulos da Júlia Florista também são lindos, é verdade. Eles trabalham muito bem, né? Muito, muito bem, assim. Essa questão de rótulo destacado. E não era, né? Era super mal trabalhado e agora com destaque muito grande mesmo. O Avis falou a questão. Estive na vinícola fita preta, dos Maçanitas. Legal, que também gostou muito lá na Alentejo. Mas eu acho que os irmãos Maçanita hoje eles são o grande, os grandes expoentes assim de destaque dos vinhos portugueses no mundo, assim. Acho que eles tem grandes enólogos, são enólogos incríveis, né? Super destacados. Mas acho que os Maçanita hoje eles estão fazendo coisas diferentes e estão com um destaque maior entre grandes enólogos portugueses, assim. E eles estão com um destaque bem grande. A Lisbeth perguntou: os vinhos de curtimenta branco são caros? Eles têm um preço um pouquinho maior, tá? Mas essa é uma vantagem do vinho português. Eles são menos caros do que outros países do velho mundo, tá? Menos caros. Mas atenção, o preço está subindo. O preço está subindo, tá? Não, não, a gente tá vendo cada vez mais caros esses vinhos. Cada vez mais caros. A Cirlei falou que os vinhas velhas da Quinta do Soque, da região do Douro, eles elaboram a cada 3 anos vinhas acima de 85 anos. Tem muitas vinhas velhas legais. Isso aí, e assim, eles estão valorizando isso, eles estão destacando isso, eles estão dando relevância para isso. Isso para mim é incrível, tá? Eu considero isso um ponto extremamente alto e muito, muito valorizado. O Marcelo falando de voltar lá em Vila Nova de Gaia, na cidade de Gaia também. É incrível, né? Muito legal. O Renato falou que teve lá no UOL, também achou bacana. Também eu me surpreendi, sabe? Eu sabia que poderia ser legal, mas foi incrível. Foi incrível mesmo e foi uma experiência muito legal. E tu tem uma vista linda, né? Tem uma vista privilegiada da cidade do Douro, dos armazéns, do Rio Douro, da ponte, né, da Luiz I. Tu tem coisas incríveis, né? Tu tem uma vista simplesmente espetacular lá de cima. É muito legal. A Paula falando que a Quinta do Valado, que o senhor me diz dos vinhos, cada vez melhores, né? Aliás, já eram bons e para mim estão cada vez mais destacados. Quinta do Valado, inclusive, é do projeto Douro Boys, para mim é um projeto muito bacana e são surpreendentes os vinhos deles, assim. Eles são uma linha bem mais, uma pegada mais modernista mas são vinhos, são muito legais. Eu gosto muito dos vinhos deles, gosto bastante. Gosto bastante. Principalmente porque eles usam maceração semicarbônica, né? E depois terminam no convencional. Eles têm os field blends de vinhas velhas também, de vinhedos aí 40, 50, 70 anos, são bem legais. Gosto bastante. A Janaína falou que a maioria dos vinhos portugueses que ela conhece são de blend. É bem comum Portugal lidar com isso, né? E agora cada vez mais orgulhoso disso. E cada vez mais com destaque disso.
Pô, legal, turma. Bacana, né? Bacana a gente passar por Portugal. A gente vê um pouquinho do que eles estão fazendo lá em Portugal. É, essa novidade dos vinhos portugueses. Algumas não necessariamente tão novas, mas num momento novo, que eu acho muito legal também. Eu voltei de lá surpreendido de certa forma. Eu estudo, pesquiso muito, então algumas coisas para mim já estava acompanhando mesmo que de longe, provando aqui no Brasil, mas tu tá lá, tu tá falando com os produtores, tá interagindo com os produtores, é realmente espetacular. É uma alegria a gente poder, né, provar vinhos assim com esse perfil, né? E assim, vinhas velhas sempre me encantam o conceito, a ideia, e pensar que uma videira tá lá há tantos e tantos anos, tantas décadas, e tem alguém lá cuidando dela e colhendo as uvas e cuidando do amadurecimento e fazendo vinho, e seja nos vinhos mais haja cortesia, completamente, né, natural, nada de intervenção, a vinha se expressa como ela quer, claro que tem cuidados, tem manuseios, tem podas, né, o vinho também, o mínimo intervenção na cantina, até a Quinta do Crasto, né, incrível, projetos incríveis, que são simplesmente espetaculares, né, são projetos que realmente me encantam, assim, são projetos que me deixam orgulhosos, né? Me deixam felizes, assim. Eu tenho uma relação muito próxima com Portugal. Fico feliz de poder provar os vinhos e ver esse novo fenômeno, mais do que ver, né? Viver esse novo fenômeno português, né? Ver esse novo fenômeno de Portugal, né? E legal vocês estarem aqui comigo, acompanhando e entendendo. Vou tomar um golinho de vinho. Delicioso, né? Nossa, é uma que alegria poder provar esses vinhos e ver essas experiências, né? Aqueles vinhos que te tocam, né? Aqueles vinhos que trazem algo além só da característica sensorial da bebida. Legal, turma? Foi bacana, né? Bacana a gente aprender um pouquinho mais, legal a gente interagir. Eu gosto também, né? Sabe? Da vivência, essa interação, passar, rodar. E tem coisas que a gente só estando lá, vivenciando, conversando, que a gente consegue entender e compreender realmente a fundo, né? Todo esse entendimento do que a gente estuda na teoria, do que a gente degusta na prática e do que a gente lê e do que a gente, mas estando lá a gente consegue ter uma visão muito mais ampla, muito mais completa. É por isso que eu gosto de estar aí rodando o mundo, né? Entendendo e trazendo essas novidades para vocês. Foi bacana, né? Legal aprender. Eu adoro isso. Porque a gente adora o mundo dos vinhos, né, turminha? Vamos lá, turma. Deixar um beijo para vocês. Muito mais que especial. Aquele nosso brinde final clássico. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.